Vamos lá, mais uma etapa da experiência. A gente vai fazer agora o levantamento da curva de regulação de velocidade da máquina síncrona, tá? Ou da máquina síncrona, da máquina CC, tá? Só para não ter que começar outro vídeo aqui. Então deleta aí máquina síncrona e coloca a máquina CC aí na frase. Bom, a gente vai trabalhar então com a máquina pura, né, do jeito que ela é mesmo. A gente retirou aqui aqueles resistores que ficavam em série, tá? Então a gente vai trabalhar com a máquina do jeito que ela é. A gente vai alimentar a máquina com uma certa tensão na armadura, vai colocar uma certa corrente no campo, tá? E aí a gente vai observar o que acontece com a máquina, com a velocidade da máquina, conforme a gente aumenta a carga no eixo. O procedimento é muito parecido com o que a gente fez antes, tá? A gente variava a carga e observava, tá? É muito parecido, para não dizer que é o mesmo, mas o foco aqui é outro, tá? O foco aqui é olhar para o comportamento torque versus velocidade, tá? Então a gente vai medir de novo corrente de armadura e velocidade, tá? Depois, né, na hora de você fazer o relatório, você vai calcular os valores de torque da máquina. Então você tem a corrente, tá? Com a corrente você vai calcular a potência. Depois eu te mostro a formulinha, tá? E com a potência você vai calcular o torque, tá? Potência é torque vezes velocidade, né? Então, tendo a corrente, você calcula a potência, tendo a potência, você calcula o torque. Então, você vai calcular vários valores de torque, tá? E vai fazer a curva de torque por velocidade, tá? Mas o que você vai medir aqui é a corrente, tá? Então, vamos lá. Corrente de campo ajustada em 300 mA. Eu vou agora aplicar 180 volts aqui na armadura. Por que eu estou colocando uma tensão menor aqui? Para ficar mais fácil de observar o comportamento, né? A regulação de velocidade da máquina, tá? É como se eu deixasse a máquina mais fraca. A ideia é essa. Tá aí, ó, 183 volts. A máquina está numa rotação muito mais alta, né? Porque a gente removeu aquelas resistências, né, que ficavam em série, tá? Ou aqueles resistores, né? A gente removeu a resistência do circuito, tá? E agora a gente vai então variar a carga da máquina, tá? E anotar os valores de corrente e velocidade. Então, anota esse valor aí, você vai precisar dele. Estabilizou aí em 183 volts, é a tensão de armadura da máquina, tá? E vamos lá então fazer a variação da carga. Então, o objetivo aqui é variar a corrente de campo da máquina síncrona, tá? Com isso eu vou variar a carga da máquina síncrona, a gente já falou sobre isso. E aí eu vou observar o que acontece aqui com a corrente de armadura da máquina CC, tá? Então eu vou medir vários valores de corrente de armadura e corrente de campo. Desculpa, deleta aí. Vários valores de corrente de armadura e velocidade, tá? Então o primeiro ponto está aí, ó.
1,5 ampere, velocidade de 1630 RPM. Vamos tentar colocar 2 amperes aqui. Volta aí. Mil 617 RPM. Vou pôr agora 3 amperes. Posso ir até 11, né? Não sei se eu vou chegar até 11, mas poderia ir. Anota aí, ó, 3,1 amperes, velocidade de 1595 RPM. Quatro amperes. Velocidade de 1572 RPM. Só um pouquinho aqui, ó. 5,3 amperes. Velocidade de 1550 RPM. Para 6 agora. Esse vai ser o último ponto nosso. 6 amperes. 1538 RPM. Tá? Vamos mais um pouquinho, vamos ver se dá. Qual que é o problema aqui, né? A máquina CC pode ir até quase 12 amperes aqui, tá? Está na metade do caminho. Mas a máquina síncrona já chegou em 5, 4,8. O limite é 5. Vamos tentar ir mais um pouquinho, só para ver se vai. Ó. Vou tentar ir para 7. Acho que vai. Amperes. Passou um pouquinho o limite de corrente da máquina assim, não tem problema, um pouquinho coisa, né? 7 amperes, anota aí. Velocidade de 1528 RPM, tá? Então vou parar por aqui. A corrente da máquina síncrona já está em 5,4 amperes, tá? Então vou parar por aqui. Essa foi a curva de regulação de velocidade, tá? Esse foi o experimento, né, para o levantamento da curva de regulação de velocidade da máquina do motor CC com excitação. A gente não falou sobre isso, né, mas é óbvio aqui pela montagem que a gente fez, né?
a gente está usando aqui uma excitação separada, né? Excitação independente, tá? Então a gente fez o levantamento da regulação de velocidade para excitação independente.